Então vamos lá, vai. Tá, vamos lá. Olá, você está no Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samurai Morcego. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje a gente vai discutir aqui um assunto, uma pauta aí que a gente estava meio que pensando, planejando, sobre falar um pouco sobre os filmes de super-herói no geral, né? O gancho dessa pauta é o lançamento recente aí do Doutor Estranho, né? Que saiu na semana passada. E a gente vai falar, então, sobre por que a gente não exatamente curtiu o filme, né? A gente, né, vê assim que o consenso geral é que o filme é bom e tudo mais, mas por que a gente não curtiu tanto, sabe? Então a gente vai falar um pouquinho disso. O que você achou, Calu, do Doutor Estranho? Só para começar, assim. Vamos começar. Eu achei ele meio simples demais, assim. Eu já tava com a expectativa que o vilão ia ser meio cagado. E assim, é que os vilões todos da Marvel, assim, ultimamente não têm sido os melhores vilões, né? A gente pega pro Ultron, né? Pra alguns outros vilões, nunca é de algo memorável, né? Você esquece Uhum. fácil. E não teve trilha sonora decente também, isso já me abala um pouco, porque eu gosto de trilha sonora, porque sabe bastante, eu faço muita questão, então nesse aí não teve, né? Teve umas horas que a trilha sonora lembrou Star Trek bastante, se não me engano é o mesmo cara, né? Então, isso aí, então a gente pode começar com um assunto que, assim, eu saí do cinema meio com uma, assim, anêmico ao filme, assim, eu não gostei nem desgostei do filme, eu achei ele uma coisa, assim, bem básica, assim, né, um arroz com feijão em termos de filme de origem. Então, um dos elementos, né, eu, Calu, a gente sempre se importou bastante com trilha sonora, né? E assim, eu tinha visto recentemente um vídeo que explicava um pouco por que as trilhas sonoras dos filmes da Marvel não são tão memoráveis, né? Porque se você parar pra pensar assim, um filme, sei lá, um filme bacana, sei lá, dos recentes, assim, o Pacific Rim, ou Divertidamente, ou Mad Max, você lembra da trilha sonora, você lembra da dinâmica da música que funciona a favor do filme, né? Mas os filmes da Marvel, mesmo eles sendo legais, assim, eles são bons filmes, a gente não lembra, né, da trilha sonora de quase nenhum filme, né? Eu acho que é o Tirando, único. claro, o Guardiões, né? Que é outra parada, mas não é trilha sonora É, original, é adaptada, né? uma música tipo tirada de outros lugares, né? Mas assim, acho que o único tema famoso assim ficou dos Vingadores, que é até um pouco lembrado, que é do Danny Elfman, mas assim, geralmente na maioria dos filmes é bem esquecível. Aí o cara tava explicando nesse vídeo que as trilhas sonoras nesses filmes de ação, nesses filmes de Hollywood, geralmente, desses bem comerciais, eles fazem assim, eles estão fazendo o filme, eles estão editando o filme. Aí, para não comprometer assim a produção, a linha de produção deles, de atrasar o processo do filme e tal, para ainda criar uma trilha sonora antes da edição, eles fazem o filme, eles editam o filme. Aí, tipo, no final desse processo, eles colocam trilhas sonoras de outros filmes como base para meio que falar assim, olha, é essa emoção que a gente quer passar com essa cena. Aí chega pro compositor, eles passam essas músicas e falam, então, trabalha em cima disso. E assim, dependendo do compositor, dependendo da habilidade também do compositor, ele basicamente pega, copia e cola e tira alguns pontos assim pra ficar bem igualzinho. Então, se você colocar uma cena, sei lá, nesse vídeo mostrava vários filmes assim que dava para comparar o tema da trilha com outros filmes e você vê que tipo é igualzinho, né? Eles pegam e mudam alguma coisa ali aqui e não fica tão legal, né? Não fica tão memorável. Aí eu tava vendo esse filme e falei, pô, esse filme ele tá parecendo uma trilha sonora de outro filme e eu acho que eles usaram esses placeholders desse filme, que era o Star Trek, que é uma trilha sonora muito boa do Michael Giacchino, que para mim é um Bom dos mesmo, melhores hein? Gosto é, demais. é, dos melhores compositores de trilha sonora atuais, assim, ele fez a trilha sonora do Up, dos Incríveis, de Lost, do Star Trek, de vários filmes. Ele vai fazer, eu acho que a trilha sonora do Rogue One,
né, do que vai sair agora. E então, tipo, eu falei, pô, eles pegaram do Giacchino e tal, essa trilha sonora. Só que aí a minha grande decepção foi que no fim, nos créditos, aparece quem compôs foi ele mesmo. E aí eu fiquei, porra, ele Ah, é o só mesmo cara, plagiou, né? entendeu? E aí eu fiquei assim. Então, assim, isso é só um detalhe, assim, do que me pegou. Mas, assim, no Mas você geral, sabe que é um hábito comum dos compositores se plagiarem, né? Eles fazem isso direto. o Hans Zimmer é conhecido por causa disso, né? Porque ele faz sempre meio que a mesma base da trilha sonora dele, é bem parecida, né? O Hans Zimmer da Origem, Piratas do Caribe, ele copia fácil outros compositores. Mas as trilhas sonoras dele tem ainda uma personalidade, assim, né? Mas essa não teve pra mim. E aí eu fiquei pensando, esse filme basicamente é meio que o arroz com feijão que a Marvel tá fazendo nos últimos anos, assim. Só que é aquela coisa, né? É aquela coisa, aquele truque de mágica. Quando você vê um truque de mágica pela primeira vez, você fica maravilhado, você não sabe como aconteceu. Quando você vê pela segunda vez, você já fica tipo olhando ali o que o cara fez, tal. Você já não olha exatamente para onde ele tá querendo que você olhe e tal. E assim, quando é a terceira, quarta, quinta vez, você já decorou o que vai acontecer. Então, eu tô achando, sinceramente, que realmente depois desse ano, 2016, que a gente teve 6 filmes de super-herói ao longo do ano. A gente teve 2 filmes da Marvel, 2 filmes da DC e 2 filmes da Fox. Né? Então, assim, depois de todos esses filmes, alguns de origem, outros de grupos e tudo mais, tá dando uma fadiga desse gênero. Talvez não para todo mundo, mas principalmente para mim. Assim, eu pessoalmente já tô começando a realmente cansar dessa fórmula e principalmente da Fórmula Marvel, que é a mais bem sucedida das Que a gente não três. pode pegar os da DC, que assim, querendo ou não, eles podem até ter sido sucesso de bilheteria, mas de crítica não anda muito bem nas É, pernas, né? o da DC ainda nem começou a me enganar, entendeu? Tipo, eu Foi bem ainda isso aí. o da Fox é naquelas. Eles também parece que não ligam exatamente pro nível de qualidade de alguns filmes deles e pra coesão assim de um universo. Né? Vídeo Logan que você não tem nem ideia de que lugar no tempo e espaço se passa aquele filme. Mas assim, enquanto na Marvel ela é a mais bonitinha assim em termos de estabelecer um universo e tal. Ela tá fazendo isso muito bem, isso é fato assim. Mas só que, ao mesmo tempo, a gente tá vendo meio que uma série, e essa série tá meio que se repetindo, assim, né? A gente tá Verdade. vendo vários filmes de origem, que eles existem para apresentar para o público, né? O público que não conhece exatamente esses filmes de super-herói, os Os quadrinhos, né? personagens, né? Para apresentar para eles, para depois eles incluírem eles nos filmes de equipe, né? Como o Homem-Formiga foi assim, para que ele aparecesse no Capitão América. Quando você vê ele lá no Capitão América, você já conhece ele, você não precisa ficar apresentando, ele aparece quase no final do filme. Então, assim, seria muito também tirado do nada se ele aparecesse ali do nada. Então, eu entendo esse desenvolvimento, mas assim, eles encontraram a mina de ouro deles, dessa fórmula, em termos assim, eles conseguiram fazer um tipo de roteiro que eles conseguem colocar qualquer herói ali que ele vai dar sucesso, que é um filme que consegue agradar vários públicos internacionais e também o americano, que é um filme, ao mesmo tempo tem muita ação, é um filme de ação, assim, mas só que em termos de super-herói exclusivo, ele conta a história bonitinho do herói, de como ele se desenvolveu, o vilão dele, o Nêmesis, a situação e a conclusão que ele vai lá e acaba com aquele grande problema, mas é lógico que vai ter sempre a cena pós-crédito que vai ligar para alguma outra coisa. Então, assim, a gente já viu isso várias e várias vezes no universo Marvel, e a cada vez tá ficando mais desinteressante para mim, em termos de, tipo, eu não quero só ver um filme ok que conta essa história, eu quero ver um bom filme que também dê uma E mexida nessa assim, forma. tem um pouco do clima também. Parece que todo filme que a gente vai ver da Marvel, a gente tá vendo, tipo, um filme da Marvel. O clima é sempre o mesmo, sabe? A quantidade de humor, a quantidade de darkness, a quantidade de realismo, a quantidade de colorido, sabe? Até a paleta de cor. Tipo, tudo é tão igual que daí, assim, você vai ver um filme de herói, você não tá indo pra ver um filme
do Capitão América, um filme do Doutor Estranho, também, vou ver um filme da Marvel. É uma sensação que dá, porque todos são meio parecidos, sabe? Não tem uma identidade própria, assim. Acho que o Deadpool talvez tenha tido um pouco de identidade própria, assim, nesse ano. Não é da Marvel, né? É da Fox. Mas é isso que eu ia falar, não é da Marvel. Então, assim, você pega todos da Marvel, ele deixa essa sensação. E é meio chato, né? Porque a gente eles têm tanta coisa legal pra abordar, dinâmica de roteiro diferente. Eles têm tanto espaço, eles já têm dinheiro e espaço de mercado ganho pra tentar coisa nova, e eles não tentam, cara. Parece que tá sempre. Assim, eles foram tão desbravadores e ousados no começo, porque, tipo, parou agora, sabe? Vocês acomodaram e não querem mais arriscar nada, porque no começo eles eram quebras de paradigmas, assim, da Marvel, sabe? Então, o estúdio da Marvel quando lançou. Hoje em dia eles meio que se acomodaram, e dá uma sensação de frustração. E até um pouco de, assim, você se sente meio que como se a empresa tivesse feito um pouco de descaso com o cliente, entre aspas, sabe? Como se assim, poxa, você me chegou no mercado falando assim, eu sou a novidade, e agora você simplesmente não tem mais novidade para me dar, e tipo, o que aconteceu com você? Você largou mão, eu te dei suporte todo esse tempo, te enchi de dinheiro, e agora? Cadê minha novidade? Sabe? Então, e assim, eu acho que essa fórmula dela é mais ou menos como também a Marvel Studios é da Disney. Eu acho que também a gente pode meio que comparar com os próprios filmes da Disney, que eles têm aquela animação musical padrão que eles sempre fazem e foi de muito sucesso por muitos anos, né? Voltou agora com Frozen enrolados, né? Então, principalmente na década de 60, na década de 50, 60 e na década de 90, que foi o ressurgimento foi um boom. Mas assim, só que é lógico, teve uma hora também que deu uma cansada e eles acabaram degringolando. Eu acho que o meu maior medo agora porque parece que a gente está numa linha assim progressiva de quantidade de filmes de super-herói e eles estão ficando cada vez mais assim repetidos, né? Eles estão com vários tipos de super-herói e tal, mas eles têm a mesma estrutura. E acaba assim, eu acabo ficando com medo de falar, nossa, até quando que isso vai conseguir ser levado, assim, né? Até quando que essa fórmula vai funcionar até mesmo para o público comum, assim, né? O público que às vezes perde um filme ou outro da Marvel, mas vê no cinema de vez em quando, assim, né? Um público mais, casual, entre aspas. Entendi. Então, assim, tipo, o que a gente pode ver aí é que tem, né? A gente tá na fase 3 da Marvel, e tem o filme do Pantera Negra, da Capitã Marvel, tem aquelas continuações no Guardiões da Galáxia 2, o Thor Ragnarok, e no final eles vão culminar com Vingadores. O meio que não era esperado no começo quando saiu essa lista da fase 3, e que colocaram no meio ali, foi o filme do Homem-Aranha, né? Que eu tenho até uma certa esperança, porque eu acho que o Homem-Aranha realmente ele como ele já é um personagem super popular, você não precisa contar aquela história de origem, fazer um filme super quadradinho. Você dá pra mexer um pouco com a fórmula. Mas só que os outros filmes, como Pantera Negra, Capitã Marvel, eu acho que vão ser o Doutor Estranho, o Homem-Formiga daquele ano. Não tem nenhum que você sente que possa ser uma reviravolta e eles cheguem com algo novo. Você acha que todos que estão anunciando até agora, tirando o Homem-Aranha que você comentou aí, vão ser nessa forma mesmo? Você não tem esperança nenhuma? Você estava falando dos filmes que parecem diferentes dessa forma. O único que eu acho que foi um pouquinho assim foi o Guardiões da Galáxia, o primeiro, porque ele não é exatamente um filme... Não, mas eu digo daqui pra frente. Você tem esperança em algum daqui pra frente? Então, mas deixa eu concluir. O primeiro filme do Guardiões da Galáxia, ele foi meio que um ponto fora da curva, porque ele não é exatamente um filme de super-herói, né? Ele é um Star Wars, basicamente, uma ficção científica fantástica com personagens malucos e tal. Então, eu espero que o 2 continue esse segmento. Só que eu tenho o sentimento também de que talvez o Guardiões da Galáxia 2 vá ser o Guardiões da Galáxia 1 repetido. E aí também a gente vai sentir esse déjà vu como os outros filmes, só que é lógico com uma outro tipo de fórmula. Então, assim, eu acho que dos próximos filmes, o único que assim, eu realmente tenho uma curiosidade mórbida de saber como é que vai ser o Vingadores, o 3, né? O Infinity War.
mas que... Por quê? Porque é o ponto que vai culminar todos esses anos de cinema que a gente está assistindo, né? Como se fosse... Se não é o series finale, é tipo da temporada, sabe? Da quarta temporada depois de 3 temporadas de desenvolvimento. Então, assim, então eu acho, tipo, bem... Esse eu tenho curiosidade. O único que... Eu não sei como é que eles vão adotar esse sistema com uma história que vai misturar tantos elementos, é o Thor, na verdade. Porque o Thor, ele é basicamente uma mistura aí de alguns arcos de vários personagens. Porque ele parece que vai ser uma história do Thor, só que também vai ser um Planeta Hulk, uma adaptação do Planeta Hulk. Porque o Hulk vai ser um elemento importante no filme. Então, esse daí é o que eu tô mais curioso. Esse é curioso, mas eu também não sei se ele vai sair muito do ponto dos filmes da Marvel, que também tem, né? Todos os filmes da Marvel são assim. Você falou da parte técnica, da trilha sonora é esquecível, os efeitos especiais são muito bons, obviamente. Maravilhoso, o Doutor Estranho tá de parabéns. Sim, lógico, o Doutor Estranho é meio que assim, chovendo molhado, sabe? Você falar que os efeitos especiais do Doutor Estranho estão maravilhosos, porque, porra, meu, é o maior estúdio de quase... Hoje em dia já não é nem mais mérito, né? É tipo, obrigação deles fazer pelo menos visualmente, bem bonito mesmo. Exato, eu não sinto que é um mérito do filme mais isso. Eu acho que isso é tipo purpurina, entendeu? É legal de ter, mas não me pegou. O efeito especial, ele não... No filme do Doutor Estranho, por exemplo, ele não funciona tanto a favor assim do roteiro, assim. Ele tá ali para meio que exemplificar como funciona talvez as dimensões, mas eu acho que, por exemplo, nas cenas de ação, interessante como eles usam os efeitos ao redor dos personagens, mas os personagens em si, eles não fazem muita coisa com aquilo. Eles estão, tipo, eles ficam correndo. Até aquela cena de perseguição num monte de dimensões lá, que parece a origem, e eles ficam correndo só. Eu falo, caramba, mas tipo, não tem nada para fazer de diferente aqui, sabe? Então, parece que assim, eles se privam um pouco às vezes. Eles ficam, eles querendo atrair tantos públicos ao mesmo tempo, eles se engessam, né, o filme. E eu acho que o Doutor Estranho é um filme engessado, é um filme quadradinho demais para a história. Quando a gente saiu do cinema, a gente ficou comentando como seria tipo uma estrutura diferente do filme que possibilitaria ele de ser mais até interessante de assistir, um pouco diferente dos outros filmes da Marvel. Que assim, não seria algo drástico, mas que até assim, sabe, brincar um pouco com a narrativa, ou colocar o final no começo, sabe aquela coisa assim, para tentar deixar diferente. Até o Batman Begins, que, né, um dos primeiros filmes aí de super-herói dessa nova fase da DC, né, que o do Nolan não é tão considerado, mas a gente lembra como tipo a fase moderna do Batman, ele tem uma estrutura até que interessante, assim, porque ele conta a história de origem do Batman como um flashback no meio do filme. Então, eu acharia mais interessante se a gente fosse apresentado, por exemplo, o Doutor Estranho, tipo, logo no começo ele já é o Doutor Estranho, e a gente meio que ouve falar dele ao longo do filme, ou vê alguns flashes. Porque eu não me senti compelido na emoção da situação quando você, tipo, o primeiro ato do filme é muito corrido, e você não sente o drama, assim, exato do Doutor Estranho, porque as cenas são muito uma atrás da outra, assim. Eu acho que, tipo, o acidente que ele tem é muito conveniente no começo. E então, assim, acaba... E tem uma coisa também que os outros personagens, tirando ele, não são muito cativantes, né? Você não cria um laço por quase ninguém dali. Então, os personagens secundários, eu gostei muito dos atores, eu acho que eles pegaram, tipo, vários atores muito bons, até o vilão, que é o Mads Mikkelsen lá, ele faz o papel bem, assim, sabe? Os outros também, né? Aquele Mordo, ele é um bom ator, a anciã também. Então, assim. O próprio doutor, ele tá maravilhoso no papel. Eu acho que o Benedict lá ele fez um bom trabalho ali. O que eu quero falar, assim, que eu não quer dizer que eu não gostei do Doutor Estranho. Eu gostei dele como personagem,
mas o filme em si não me deu nada, assim, não me acrescentou tanto como, sabe, nossa, agora eu realmente me importo. Eu já até curtia, assim, eu achava legal a ideia dele, nos quadrinhos principalmente, e o Benedict interpretando ele, e assim, eu quero ver ele no Vingadores, eu quero ver ele fazendo, tipo, as coisas dele agora, mas essa parte da origem e tal, eu achei que ficou meio enfadonho, assim, sabe, fazem já 20 anos aí quase que a gente tá nessa liga de filmes de super-herói quase todo ano e, como eu falei, tá cada vez com maior quantidade. Daqui a pouco eu acho que todos os filmes de Hollywood, assim, de blockbuster americano de verão vão ser filmes de super-herói, porque só tem isso daqui a pouco. E são os únicos também, em termos de bilheteria, que realmente fazem sucesso, adaptações, reboots e tal, acabam meio que falindo aí, ultimamente a gente tá vendo muito isso, fora, sei lá, né, o Star Wars, assim, e Jurassic Park, mas tipo, o Ghostbusters que a gente viu recentemente aí, que teve um fracasso, Warcraft, essas coisas, esses filmes que eles investem tanto dinheiro quanto esses filmes de super-herói, mas eles não recebem quase nenhum retorno, né? Então, assim, então tem esse detalhe de, tipo, até quanto que a gente vai aguentar isso? Até, né, eu ainda gosto muito de assistir esse tipo de filme e provavelmente eu vou assistir os próximos filmes. É uma coisa meio que, tipo, já é da minha natureza, sabe? Tipo, assistir, assim. Eu gosto de comentar sobre esses filmes, eu gosto de analisar eles, mas ao mesmo tempo eu tô perdendo interesse por esse tipo de filme. O Doutor Estranho em si eu já não tava achando que ia ser grandes coisas, mas mesmo assim eu acabei ficando um pouco decepcionado com o resultado, porque eu esperava um pouquinho mais de diferença, assim, né? No começo do ano a gente tava reclamando da DC, que ela tava muito, tipo, maluca, e, né, o Batman vs Superman é um negócio que não tem quase nem pé nem cabeça, e o Capitão América, ele era um pouco mais certinho e tal, só que agora, tipo, a gente tá também pedindo uma coisa um pouco diferente só daquele arroz com feijão que a Marvel faz. Então, assim, é uma balança, né? Você tem que balancear os elementos e entreter o público, né, de formas diferentes, né? O público que assiste todos os filmes e o público que também assiste de vez em quando, né? Então eu sei que é um desafio, eu sei que é uma coisa meio inevitável, é um ciclo assim, meio vicioso da indústria, mas ao mesmo tempo, né, eu fico um pouco frustrado, assim. Eu quero ver o que vai acontecer, por exemplo, com Pantera Negra, com Capitã Marvel, que todos esses personagens depois, sei lá, do filme do Capitão América, talvez da fase 1, a fase 2 começou a apresentar filmes de personagens assim que você nunca ouviu falar e assim, o lance era que a Marvel estava apresentando personagens assim que ninguém dava a mínima. Só que agora, tipo, já apresentou um monte de personagem que a gente não dava a mínima, sabe? Os Guardiões, o Homem-Formiga, o Doutor Estranho. Todo ano parece que tem um desse tipo de filme, que é tipo o desconhecido. E ano que vem vai ter o do Pantera Negra e no outro ano vai ter o da Capitã Marvel. Então, assim, vão ser mais ou menos essa faixa de Doutor Estranho que a gente teve. E eu acho que vai ter essa mesma fadiga de filmes já um pouco cansativos, né? Enquanto isso, a DC tá correndo atrás, tentando fazer a fórmula Marvel nos próprios filmes, e o problema é que a gente já viu também uma caralhada desse tipo de filme. Eu quero ver se, por exemplo, o filme da Mulher Maravilha, a gente vai realmente gostar ou vai ser uma coisa bem diferente dessa forma. Porque, para mim, tá parecendo assim, tá legal o visual e tal, mas eu acho que o filme vai ser meio que um Thor, assim, sabe? Vai ser um negócio bem quadradinho, mitológico, assim. É uma opinião minha, mas eu não sei como é que vai ficar no final das contas. Mas, enfim. Eu acho que eu tava esperando assim, um pouco mais do Doutor Estranho, porque eu tava. Primeiro que eu queria muito que ele fosse muito bom. Eu realmente gostava, eu queria ver o ambiente mágico da Marvel, eu queria ver como eles iam colocar isso. Eu tava querendo que desse muito, querendo muito que desse certo. E não deu, né? Assim, eu já meio que não tava com expectativa que ia dar, mas eu queria que desse, então meio que me frustrou um pouco. Eu agora, atualmente, eu acho que sei lá, o Pantera Negra vai ser o desconhecidão do universo da Marvel do ano que vem. E assim, por mais que eu também queira que ele dê muito certo, porque eu gostei demais de ver ele lá na Guerra Civil, eu também não tô com muita esperança. Eu até, se fosse pra falar de esperança, fosse pra jogar uma ficha em algum, assim, na obrigação, eu acho que eu mandava lá pro Thor Ragnarok, que tem muita coisa diferente pra abordar, então sei lá, é uma chance que eles têm de consertar, entendeu? Porque vai envolver um pouco assim, eles sempre envolvem um pouco da série, né? Da Shield, eles vão envolver o Doutor Estranho, já tá claro, né? Agora.
E tem também as Joias do Infinito, que agora já tem mais joias descobertas. Então, assim, tá entrando nesse universo mais místico, legal. O Ragnarok vai abordar isso de cara. Vai ter o lance do Hulk, que faz tempo que a gente não vê o Hulk, então talvez só de ver o Hulk já deu uma animada mais para quem gosta, né? Eu, por exemplo, sou muito fã, eu adoro o Hulk. Então, se fosse pra apostar na ficha, eu apostava no Thor Ragnarok, mas meio que assim, apostar de jogar mesmo de jogar no escuro, porque eu não acho que a Marvel pretende ou que ela vá fazer isso num período curto de tempo, porque ela já meio que anunciou todos os filmes ali até 2018, 2019, alguma coisa assim. 2019. E assim, eles já lançaram todos, sabe, meio que nessa pegada, eles descobriram a forma deles, eles ganham dinheiro, nem que eles não vão muito bem na crítica, eles ganham dinheiro, ganham views, né, ganham as assistidas do público, e no geral diverte a galera, e tá divertindo uma massa. Vou te falar que eu conheço uma galera aqui que tava falando do Doutor Estranho, eles curtiram pra caramba, acharam o máximo, sabe? Só que eu acho que aquele lance, assim, eles vão para ver sempre mais do mesmo, é tipo quando você vê Chaves. Às vezes você sabe que como obra não é tipo do caralho, mas você sempre gosta porque é sempre aquela coisa conhecida. E eu acho que esse sentimento que eles estão criando, o que é muito perigoso, porque eles vão ficar o que ganhando dinheiro, sempre fazendo essa mesma coisa, nunca vão evoluir. Isso é uma estagnação danada. Eu não quero ver a Marvel estagnada, sabe? Eu quero ver Marvel, DC, esse negócio de super-herói que eu gosto tanto, evoluindo, eu não quero ver estagnação. Fico chateadíssimo, assim, quando eu ouvi o Doutor Estranho, eu saí até meio bolado do cinema, pensando nesse aspecto. Não vou te falar que eu não me diverti com o filme, me diverti, o filme é divertido, né? Mas dá preocupação, porque até quando ele vai continuar sendo divertido, assim, se continuar sempre nesse mesmo marasmo sem evoluir, uma hora a diversão acaba. E eu não quero ver a Marvel entrar em ruína, né? O cinema comercial americano, obviamente, ele é de fórmula, ele é assim, né? Ele é de gênero, ele bota, tipo, tem os gêneros de ação, tem o de comédia, tem o de drama, tem o de romance, e todos os filmes eles meio que trabalham do mesmo jeito. O problema é que, assim, alguns anos atrás, esse gênero de filme de super-herói não existia. E era, assim, um filme de vez em quando, e era aquilo. Agora, existe um gênero mesmo, assim, existe até o estilo de filme que se faz desse tipo, né? Só que, assim, como antes eu acompanhava todos os filmes, porque eles eram escassos, agora ele já tá meio que enchendo, assim, sabe? Já tá meio que ficando sobrecarregado. Então, assim, ninguém pega todos os filmes de comédia romântica e vai assistir todos, porque quase toda semana tem um. Daqui a pouco vai ser isso com o filme de super-herói, o que é uma pena, porque eu gostaria de ver todos os filmes, mas daqui a pouco eu vou começar a ser um pouco mais seletivo com os filmes que eu assisto de super-herói. Vai ser um filme. Esse ano teve bastante de super-herói, né? Então, foi 6 filmes. Eu acho que até hoje é o recorde histórico, assim, porque eu não me lembro de ter um ano assim com 2 filmes de cada empresa, né? Da Warner, da Fox e da Marvel. Então foi realmente um negócio muito grande, assim, há 12 anos atrás, 12, 13, tinha Homem-Aranha em um ano, e no outro ano tinha X-Men, e aí ficava meio que alternando, sabe, tipo, era isso, e aí às vezes apareceu o Batman, teve o do Super-Homem, mas assim, era muito raro aparecer, e tinha aqueles filmes meio B, né, Demolidor, né, Gato. Agora, até esses filmes B, entre aspas, eles são considerados grandes filmes, eles têm uma produção de filmes em nível Vingadores, assim. Então, por causa dos efeitos e tudo mais. Então você que vai ter, por exemplo, eu que vou começar a ter que selecionar, né, o que eu vou assistir, o que eu não vou assistir. Porque vai começar a ficar sobrecarregado e às vezes, de tanto você assistir aquilo, você perde o interesse que você tinha anteriormente sobre aquilo. É como um fast food, assim. Se você come toda semana um McDonald's, você começa a achar aquilo enjoativo. E se você come de vez em nunca, você ainda sente um prazer de comer aquilo. É fast food, é porcaria? Mas você curte, assim, sabe? O ser humano gosta de uma porcaria de vez em quando. O problema é quando só tem porcaria. E porcaria, assim, entre aspas, porque eu tô fazendo a comparação com o filme de super-herói. Mas, então, assim, eu acho que no final das contas é isso. A gente daqui a pouco vão ter 10 filmes por ano de super-herói e a gente que vai ter que começar a selecionar, né? Eu pessoalmente, espero que os filmes da Marvel ainda sejam meio que as minhas prioridades para assistir, porque eu ainda curto os filmes deles. Mas eu quero ver também o que vai acontecer com as outras empresas, se a Fox vai desistir, largar de vez,
ou se vai continuar fazendo esse filme lá do Deadpool, do X-Men, o caramba, e se a Warner também, né, agora ela finalmente começa a andar com esse universo cinematográfico que já está atrasado aí há quase uma década, né, e então vamos ver aí o que vai acontecer com esse gênero, né, e é isso, então. Acho que era isso que dava pra comentar aí dos filmes. A gente, né, não queria só falar do Doutor Estranho, nossa opinião tá misturada aí com a nossa discussão aí de filmes de super-herói no geral, porque eu achava que tinha muito a ver essas duas coisas. E é isso. Então a gente vai se despedindo aqui e até a próxima. Falou! Até a próxima, falou.